Boa tarde a todos. Boa tarde, Aristides. Fique à vontade para ligar sua câmera. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Então, pessoal, vou fazer uma apresentação mútua aqui, né? Para contar primeiro para o Aristides quem somos nós, e em seguida nós vamos contar para vocês quem é o Aristides, né? O Aristides vai contar um pouco sobre ele, sobre o trabalho que ele realiza, né? Mas, primeiramente, Aristides, a gente já se conhece, né? Eu conheci você pessoalmente durante a iniciativa lá das Face Shields, né? Que eu espero ter a oportunidade de conversar sobre isso, e fazemos parte, mais recentemente, de um grupo coordenado pela professora Paula, lá em mobilidade, né? A professora Paula da Faculdade de Fisioterapia. Mas eu não sei se eu tive a chance de te contar que eu sou docente da mecânica computacional, e eu leciono essa disciplina aqui, né? A gente está utilizando aqui o Classroom da disciplina MAC 013, o código. Ela é a disciplina de representação gráfica e modelagem geométrica. Então, aqui tem alunos da disciplina, mas eu deixei o pessoal compartilhar o link, né? Então, pode ser que tenha alunos aí também que não fazem a disciplina e que estejam interessados no nosso bate-papo aqui, né? Então, são alunos da engenharia computacional. Essa é uma disciplina obrigatória do curso de graduação em engenharia computacional. Ela é eletiva do curso de engenharia civil, né? E complementar para qualquer outro aluno de qualquer outra graduação aí da universidade, mas, se eu não me engano, eu não tenho esse período alunos que não sejam ou da computacional ou da civil. Então, essa é a galera que nos assiste agora, e provavelmente outros assistirão a gravação depois, né? E o Aristides, gente, eu conheci ele numa iniciativa que ele vai poder contar melhor, né, da produção daquelas máscaras faciais que têm sido bastante utilizadas aí no combate à Covid, né? Mas eu sei pouco do Aristides, mas o suficiente para ter despertado uma grande curiosidade de chamá-lo aqui para a gente conversar. Por quê? Ele é técnico do laboratório de prototipagem da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da nossa universidade, né? E eu acho que já conversa bastante com o tema que a gente estuda na nossa disciplina, né, Aristides? Uhum. Vou assumir daqui? Isso, eu vou, se você quiser, só uma linha aí de como começar, se você puder contar para eles um pouco sobre a sua formação, né? Sim. Sua formação acadêmica, um pouquinho da sua trajetória até você chegar na universidade como está, né, até o seu ingresso. Não sei nem se você estudou aqui, né? Pode seguir aí essa linha, Aristides. Acho que eu vou fazer de trás para frente, né? Vou começar, né, com a nossa iniciativa lá das Face Shields, né? Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Meu nome é Aristides, eu sou técnico na Faculdade de Arquitetura acho que a vida de todo mundo mudou bastante no ano de 2020, né, com a Covid-19, e a gente teve a oportunidade, né, lá na Faculdade de Arquitetura, de participar de um projeto que foi a iniciativa da produção de face shields, né, aquelas viseiras de acrílico não, né, de acetato transparentes que a gente produziu para doação, né, para as unidades de saúde que estavam trabalhando no combate à Covid, porque num primeiro momento a gente, né, não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha falta de tudo no Brasil, né? E foi um susto, né? Foi. Assim, é incrível como tenha sido um susto, né? O negócio, tipo, começou em novembro na China, a gente sabia que ia espalhar para o mundo inteiro, mas quando chegou em março aqui no Brasil, nossa, ninguém podia esperar. E a gente teve uma das crises que a gente teve foi a de EPI,
Então a gente entrou na produção de um EPI, vamos dizer assim, bastante artesanal, né, para poder distribuir para as unidades de saúde, e assim, aquilo foi realmente a gente sabe, foi um fenômeno, porque a gente produziu até setembro e a gente entregou mais de 30 mil face shields, né, para mais de 200 entidades. A gente mandou até para Manaus, né, a gente mandou 3 mil face shields para a coordenação das... eu não me lembro agora o que significa a sigla, é a COIAB, que é a Coordenação de Povos Indígenas na Amazônia, né, uma centralização. E aí, nessa iniciativa, né, eu conheci a Flávia, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, ela trabalhou junto com a gente lá na produção, e depois disso, a gente veio se reencontrar nesse grupo lá do ADAPT, né, que para produção de auxílio, né, motor para as crianças com dificuldade, com paralisia cerebral e tal. E nisso, né, a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, tá, um pouco e tal, e por eu ser arquiteto, a Flávia achou que seria legal, né, ter um bate-papo com o pessoal sobre a questão de modelagem tridimensional. Né, a gente conversou sobre isso no WhatsApp, no grupo e tal. E né, eu sou arquiteto, eu sou formado aqui na UFJF mesmo, eu fiz mestrado em engenharia civil na Federal Fluminense, minha dissertação não passou muito por isso, foi na área de gestão de processos e projeto. Mas eu formei em arquitetura em 2005, né? E essa coisa de modelagem tridimensional é uma coisa que permeia a arquitetura já, eu acho que desde sempre, né? Primeiro a modelagem tridimensional física, né? Vamos dizer assim, analógica, né? As maquetes, né? E né, com a evolução dos softwares, né? A modelagem partiu para o tridimensional, para a modelagem ser computacional, até para uma simulação, né? Acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda de falar. E aí, tipo, essa coisa da modelagem tridimensional permeia minha vida profissional toda. Eu formei em 2005, final de 2006 eu defendi o mestrado. Eu trabalhei como substituto na Federal de Juiz de Fora, lecionando exatamente a disciplina na época se chamava Tratamento e Representação da Informação em Arquitetura e Urbanismo. Nossa, que era justamente... Que difícil. Era justamente o software, né, impressão, representação 2D e 3D em arquitetura, né, Trial 1 e 2. E na época a gente trabalhava com AutoCAD e 3D Studio Max. 3D Studio Max foi um software até que caiu em desuso alguns anos atrás, assim, há muitos anos atrás, e há mais ou menos uns 2 anos eu estou vendo o pessoal ressuscitando o 3D Studio Max. Depois disso eu coordenei um curso de arquitetura no interior do estado do Rio, na cidade de Itaperuna, até que eu passei no concurso na Federal de Juiz de Fora e vim para trabalhar como técnico na Proinfra. Eu trabalhava com projeto e fiscalização de obra. Foi assim até 2015, final de 2015, quando a Faculdade de Arquitetura saiu, né, da Faculdade de Engenharia, era um departamento. Se emancipou, né? Isso, se emancipou. E aí surgiu lá uma vaga para trabalhar com prototipagem, né, no laboratório de prototipagem. Né, eu já gostava de trabalhar com aluno, com ensino e tal, falei, vai ser bom. Né? Trabalhar com fiscalização de obra é bastante estressante. Se tiver alguém aí da engenharia civil, se prepare, porque você vai estressar a vida de muitos fiscais. E aí eu fui para trabalhar no laboratório de prototipagem da Faculdade de Arquitetura, né, onde eu estou até hoje, e aí a gente tem esses
esses projetos paralelos às vezes, né? Isso, só para eu fazer uma linha do tempo aqui, o ingresso seu no laboratório de prototipagem foi em que ano? Foi em final de 2015. Então já tinha equipamento já tinha alguma coisa, então, né? Quando você chegou. A faculdade de arquitetura já tinha a máquina de corte laser, né? Que foi até o nosso grande, foi a nossa maior colaboração, acho que o projeto das Face Shields, que é aquela corte laser nosso de grande porte. É uma máquina realmente porte industrial, que tem capacidade de cortar madeira de até 20 milímetros, a gente já cortou, se for uma madeira mais macia. Ela é grande, né? Ela tem uma área de corte de 1,5 m por 2,5 m. E tinha também uma impressora 3D, uma Stratasys, que nunca funcionou. Eu nunca vi ela funcionando, na verdade. Uhum. Mas, com o tempo... Assim, 2012, 13, eu acho que foram as primeiras aquisições da essas máquinas... Essas eu máquinas nossas são de 2012. As nossas 2 impressoras, né, que tivemos, uma eu vou até comentar aqui contigo o que aconteceu. Hoje tem uma, né, no laboratório lá que dá suporte às disciplinas, né, de modelagem. A gente tem 2, teria que ter 2, tá? Tivemos uma infelicidade com ela veio com defeito e a gente pediu para acionar a garantia e a transportadora pegou e para levar para a empresa para dar manutenção, e a gente não sabe direito o que aconteceu, só sei que ela se extraviou, né? A gente não sabe se ela foi roubada, se ela foi perdida, o fato é que ela não chegou na empresa para manutenção e virou um imbróglio, né? A universidade tentando correr atrás disso, processar a transportadora acho que já nem existe mais, enfim, uma das impressoras a gente perdeu, e tem a outra, mas eu me lembro, por que eu estou falando disso? Eu me lembro que elas foram adquiridas num edital conjunto, né, que era para suporte aos cursos de graduação, e aí a faculdade de arquitetura estava junto. Quando chegou a nossa, chegou a da arquitetura, né, que eu lembro que eu até fiquei sabendo que era o professor Paulo Gustavo, né? Não, José Gustavo. Gustavo Abdala, né? Eu me lembro dessa passagem, né, da gente indo receber as impressoras na mesma época, assim, né? Mas são impressoras dessa época que posso dizer que já estão obsoletas, né? Estão bastante obsoletas, assim, no sentido de que... Mas eu acho que a obsolescência delas não parte da questão do processo delas, assim, do processo de produção, do processo que elas são impressoras por deposição de filamento, né? Uhum. Esse tipo de processo ainda é muito comum, só que a diferença é que barateou muito de 2012 para cá. O filamento, o processo todo. Eu posso até assim, contar um pouco do que está acontecendo lá com a gente. A gente tem essa impressora dessa época, a Stratasys, que está parada. Depois disso, foi pouco depois que eu cheguei, deve ter sido 2016. A gente recebeu verba, e aí a escolha nossa lá, para o laboratório de prototipagem tinha o que assim, de equipamento na época? Era a corte laser, a impressora 3D parada, um scanner 3D que ele não é muito adequado à arquitetura, porque ele é scanner de peças, assim, de peças pequenas, né? Então, a arquitetura a gente precisa de scanner, pelo menos de ambiente. Né? De campo, de varredura, mas ele tem que ser capaz de pelo menos um ambiente. Mas, de qualquer maneira, a gente tem ele lá, ele foi adquirido nessa mesma condição, né? Foi um edital conjunto, e aí eu acho que foi um edital que deve ter atendido assim, perfeitamente o pessoal da mecânica, que eu saiba, eles têm um scanner desse também. E
E o que acontece? Quando a gente recebeu verba, tipo assim, vamos ver aqui a situação do nosso laboratório, então recebemos uma verba, e aí a nossa discussão foi, a gente vai comprar filamento e mandar arrumar a nossa Stratasys, ou a gente vai comprar impressoras novas. E aí a gente percebeu que era mais vantajoso, pelo preço do filamento da Stratasys, que ela não aceita qualquer filamento, é só filamento proprietário, pelo preço que ia ficar a manutenção, né, de trazer o técnico deles e tal, a gente viu que era mais barato comprar impressoras novas. Então a gente comprou 3 impressoras novas com o preço que ia fazer a manutenção de uma. Então a gente comprou até 2 impressoras mais simples, convencionais, de uma extrusora só, e uma impressora melhor com 2 extrusoras. Então, seguimos nesse ponto. Depois, a gente, num outro momento, a gente, dessas impressoras também, a gente foi tendo perda, né? Essas impressoras mais baratas, elas foram se degradando, e a gente chegou na mesma conclusão, tipo, vamos fazer um edital para manutenção, ou um edital para compra de novas impressoras. Aí a gente decidiu comprar novas impressoras, e até conversando com o Exuperry, com o professor Exuperry, que é professor da Engenharia Elétrica, do Laboratório de Robótica e Automação, ele falou, Aristides, vamos fazer o seguinte, a gente compra, a gente mesmo dá manutenção das impressoras. A gente compra os Arduinos e substitui o que precisar. Uhum. Então, até a obsolescência da tecnologia de impressão por deposição de filamento, ela não está aí ainda no sentido de que é uma técnica que não é mais usada, mas no sentido de que é uma técnica que já está totalmente dominada e a gente mesmo consegue criar em cima disso, né, esse movimento maker, né, de fazer as impressoras. Então, a gente tem muito mais facilidade disso hoje do que tinha em 2012. Uhum. Hoje todo esse arcabouço está muito mais fácil, muito mais dominado, e encontra os códigos todos prontos na internet, só para você adaptar a sua situação. Então é muito mais fácil para a gente. A nossa perspectiva até, inclusive, é que se der tudo certo, né, a gente recebendo os Arduinos que a gente comprou e a gente conseguindo ressuscitar todas as impressoras, porque parece que a parte mecânica delas está tudo funcionando perfeitamente, é que o laboratório de arquitetura fique com a impressora de corte laser grande, uma fresadora de madeira, uma fresadora CNC de um porte médio, que é um benefício que a gente ganhou do combate à Covid, né? E a gente fique com 5 ou 6 impressoras 3D funcionando. Uhum. Aí deixa eu te perguntar, eu até fiz meio que um roteirinho aqui, né? Uhum. Tem uma coisa que eu tinha notado aqui, atividades cotidianas versus atividades extraordinárias, né? Porque você já até falou aí que teve um benefício, por conta do projeto das Face Shields, vocês ganharam coisas, né? Mas, assim, antes, vamos tentar estabelecer assim, antes da Covid, antes da pandemia, qual que é a atividade fim do laboratório? Ele atende a quem? É só aluno da arquitetura? Ou atende mais alguém da comunidade acadêmica ou externa? Como é que era assim, o funcionamento do laboratório antes da pandemia? Não, então, o laboratório ele é da graduação de arquitetura, né? Ele é um laboratório de graduação, ele não é um laboratório de pesquisa, não tem nenhum professor, vamos dizer assim, encarregado para que faz projeto, entre em edital. Tipo assim, nosso recurso ele é só da graduação. Então, quando veio esse recurso da Covid, foi um recurso muito bem-vindo, porque a gente não tinha nem esperança de poder comprar uma fresadora nem tão cedo. Uhum. Tipo, ele é um laboratório de graduação. Então, nosso principal público é atender a demanda dos alunos de arquitetura. A demanda dos alunos de arquitetura é principalmente o quê? Fazer maquete. Então, daí a gente já tem
é uma coisa que eu falo que é uma redução da nossa capacidade produtiva muito grande. Quando você pega todo o equipamento que a gente tem e direciona ele só para produzir maquete, eu acho assim, muito pouco. E é uma coisa até que eu cobro um pouco dos colegas lá, dos professores lá da Faculdade de Arquitetura, é que eles pensem um pouco menos em maquete enquanto representação, que é aquela maquete pronta do final, que você usa para apresentar o projeto, e fale para os alunos pensarem, né, guiem, né, falar é fácil, mas o difícil é guiar os alunos para pensar em prototipagem, no sentido de vamos criar um protótipo para que ele possa ser estudado e analisado, para que a gente possa, no processo de projeto, melhorar esse projeto usando um protótipo, fazer simulação. A gente tem, por exemplo, o Heliodon, lá na Faculdade de Arquitetura, que poderia usar para fazer algumas simulações, por exemplo, existe um projeto de pesquisa lá tentando desenvolver um túnel de vento para fazer essa pesquisa, tudo em cima do modelo físico, né? A gente tem os modelos digitais que podem fazer isso, mas isso também pode ser feito. Então, assim, isso é uma coisa que eu coloco lá sempre, a questão de que o modelo não seja só representativo, né, mas ele seja também parte do processo. Ele não deve ser um resultado, né? Ele deve ser um meio para se alcançar outros resultados. Excelente ideia, excelente colocação, e muito bom ouvir isso, porque uma das propostas do curso de engenharia computacional é ele ser multidisciplinar, né? Está no nosso projeto pedagógico. Uhum. E a minha luta maior, né, é deixar isso em letras estampadas, garrafais, piscando em luz neon o tempo inteiro, né? Tudo que me lembra uma formação disciplinar, enquanto professora da engenharia computacional, eu rejeito. E eu fico assim, cara, a proposta era um curso multidisciplinar. Então, essas coisas, sabe, Aristides, eu acho que elas só funcionam quando você coloca mais gente nesse caldo aí, né? Sim, eu concordo, assim, até porque é uma condição de você... porque eu acho, principalmente hoje, toda a situação que a gente tem hoje de facilidade de comunicação e de facilidades, né, computacionais, seja para simulação, seja para interpretação de dados, a gente se colocar hoje como um profissional estático, né, o que eu questiono muito nessa questão lá, por exemplo, do laboratório de prototipagem, tipo a prototipagem só para arquitetura, só para maquete, você está produzindo arquitetura para arquiteto. Você produzir arquitetura para arquiteto não é nada, é o famoso chovendo molhado. Você tem que produzir arquitetura para outros saberes, né? Eu, por exemplo, tenho um gosto pessoal muito grande por área de saúde, arquitetura para a área de saúde. Então, tipo, arquitetura enquanto instrumento de cura, né? Para quem trabalha com arquitetura para ensino, né? A arquitetura, né? O espaço enquanto espaço de ensino, né? O espaço como ferramenta pedagógica. E aí eu acho que é muito isso. Hoje a gente não tem... quando você... Por exemplo, eu imagino que no caso da engenharia computacional seja a mesma coisa. Se você for pensar em engenharia computacional só para engenharia computacional, você vai ser aquele cachorro que corre atrás do próprio rabo. Você tem que pensar em engenharia computacional para a sociedade, para outros setores. E aí vem muito essa coisa do laboratório de prototipagem. O que é o cotidiano dele? O cotidiano dele é principalmente, ele foi criado para atender a arquitetura. Para quê? Para as diversas formas que a arquitetura possa usar prototipagem. Infelizmente, a forma mais usada é a representação. Mas na arquitetura mesmo, a gente já teve vários ensaios feitos lá no laboratório. A gente já teve mobiliário que foi usado no próprio galpão lá da universidade, naquele saguão do galpão. Né? Convido aí todo mundo que não conhece o galpão da arquitetura, conhecer o galpão da arquitetura quando for possível, né? Ir lá.
Aliás, eu posso até mandar um link depois para vocês. Eu tenho um tour pelo laboratório de prototipagem, um tourzinho virtual. O galpão, né? Bom, eu sou da época que a gente chamava de galpão, né? Ele mas é o galpão. Até hoje a gente chama de galpão. Tem uma outra vibe, assim. Você já entra lá, tem música, já começa por aí, né? O galpão da arquitetura, ele talvez o saguão do galpão seja o melhor espaço da universidade. Eu tenho mil questões do galpão, o projeto do galpão, se é bom, se não é ruim, isso não interessa. O saguão, acho que é um dos melhores espaços. Mas assim, então, a gente na arquitetura já teve muita experimentação sendo feita lá, né? A gente realmente produziu coisas que não eram simplesmente maquetes, e a gente vem trabalhando para produzir cada vez mais. Então, tipo, concurso de design lá do Instituto de Artes e Design, a gente sempre recebia uma turma deles para mostrar os processos produtivos, né, como parte da didática. A gente já trabalhou com curso de educação física, no mestrado de educação física. O aluno estava criando uma coisa que eles chamam de escala de silhueta, né? A escala de silhueta é uma folha que tem assim, desenhos das pessoas, né? E para a pessoa se identificar com aquele desenho. Então tem muito a ver com imagem corporal, percepção corporal e tal. E tinha um aluno do mestrado de educação física que estava fazendo isso em 3D, né, em bonecos, para que o cego, por exemplo, a pessoa com deficiência visual, né, não precisa ser cego totalmente, mas com deficiência visual, conseguisse se identificar naqueles bonecos. A gente tem um trabalho que está meio em processo ainda, né? Isso é coisa lá da Mariana, das Face Shields, sabe? A doutora Mariana, lá do HPS. Tá. Eu acompanho ela no Instagram lá. Eles precisam fazer uma cirurgia numa criança recém-nascida, e aí, tipo, uma cirurgia de recomposição, então a gente imprimiu o crânio em 3D para que eles pudessem planejar como que seria a cirurgia. Entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu vi impressora 3D foi nesse contexto aí, Aristides. Foi uma visita. Eu já fui tutora do grupo de educação tutorial da computacional, né? O GET. O GET. E na minha época, lá como tutora, eu gostava muito de fazer visita, né? Uma forma também de espairecer. E a gente foi ao Instituto Nacional de Tecnologia e foi a primeira vez que eu vi impressora 3D. Eu acho que foi a primeira vez, né? E era assim, era um laboratório com várias impressoras e eles imprimindo fetos, crânios, tudo assim voltado para não só para o planejamento cirúrgico, né? Mas também para compreensão de sistemas biológicos, né? No caso do feto lá, entender como é que ele cresce, como é que ele ocupa o espaço, né? E hoje eu tenho o prazer de trabalhar numa linha dessas, né? Que eu trabalho com ortopedistas e estamos começando agora a trabalhar com fisioterapeutas também, tudo no sentido de auxiliar planejamentos, né? Tanto no pré quanto no pós-operatório. Né? É bem bacana esse uso. A gente já quase trabalhou com o pessoal do HU também nas próteses, o pessoal que fazia reconstrução facial, tipo, iria imprimir para poder modelar porque quando eles vão fazer o processo que ele me explicou, eles fazem a modelagem da parte a ser reconstruída no rosto da pessoa em cirurgia, né, para poder ter a posição mais correta, né? Então, a gente imprimiria o rosto da pessoa para eles poderem fazer essa modelagem manual mesmo, previamente, né, e aí a cirurgia é uma cirurgia mais rápida, mais segura, né? Então, a gente tem na Faculdade de Arquitetura trabalhado para tentar fazer com que a prototipagem na Faculdade de Arquitetura não seja só esse objeto de fazer maquetes, mas que o laboratório tenha a capacidade
de ir além e até, né, mostrar valor para a sociedade, né? Até... Exatamente. É o retorno, né? Ainda mais nesse momento, nós sempre somos tão... estamos expostos, né, visados, e aquela coisa, né, de para onde vai o investimento público, né? Sempre muito questionados em relação a isso. É uma forma também da gente dar o retorno para a sociedade. Agora, Aristides, uma coisa que eu costumo falar, né? Inclusive, a gente tem um videozinho, o grupo PET lá da Engenharia Civil, certa feita, entrevistou os professores sobre disciplinas eletivas, né? E aí fez um videozinho, e todo ano eu resgato aquele link e mando de novo para os novos alunos, né? Para chamar aluno para a minha disciplina. E aí eu assisto, né? Porque eu vejo assim, não, já tem alguns anos que eu gravei isso, deixa eu ver se ainda está em voga o que eu falei lá atrás, né? Eu lembrei agora que uma coisa que eu falo no vídeo, lá tem até engraçado, né? Fazendo autocrítica, ficou meio engraçado o que eu falei, mas assim, entrou na moda a questão da impressora 3D. Hoje, se você for ali na Calunga, já tem para comprar, né? Pronta entrega, você... Já não é barato, mas eu conheço outros brinquedos tão caros quanto, né? Tá no preço aí de um PlayStation. Tá no preço de um PlayStation. Exatamente. Você entra lá, você compra, você leva para casa, é plug and play, não tem mais o que configurar, você liga na tomada e aperta o play, ela imprime. Agora, o que eu falei no meu vídeo lá, eu acho que ainda eu continuo me interrogando sobre isso, né? Apertar o botão e imprimir, e já foi difícil. Eu lembro que antes, para dar certo, eu ficava lá horas e horas em cima da impressora para acertar direitinho o ponto que ela vai funcionar. Agora não, né? Você aperta e ela imprime, desde que o modelo esteja correto. Agora, a interrogação é, quem faz o modelo? Quem desenvolve o modelo? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência agora, efetivamente em modelagem. Você desenha, você modela, o quanto isso é importante. Tem muita gente que sabe fazer isso, tem pouca gente que sabe fazer isso. Qual é a sua percepção sobre efetivamente a modelagem em si? Então, até quando você falou assim, hoje todo mundo chega lá, pega e imprime. Eu fiquei assim, falei, gente, então, também não é tão assim. Porque realmente a impressora funcionar é relativamente fácil de fazer ela funcionar. Mas imprimir em 3D é complicado justamente por causa do modelo. E aí é uma coisa que eu sempre falo com os meninos lá na arquitetura. Tipo assim, você tem que ter uma percepção do que você está fazendo. Né? Você está fazendo por exemplo, né, tem muita gente que mexe com 3D, eu imagino que sim, a percepção que eu tenho, mas aí é porque eu trabalho na faculdade de arquitetura, estou no meio de arquitetos, todo mundo mexe com 3D, todo mundo, mal ou bem, pouco ou muito, e com enfoques diferentes, então tem várias formas de você abordar o 3D. Então, dessas várias formas, tipo assim, você está fazendo um 3D para quê? Quando você está modelando um objeto 3D no computador para imprimir, né, ele vai ter uma característica. Quando você está modelando para fazer, por exemplo, uma representação fotorrealística, ele tem outra característica. O modelo tridimensional tem outra característica. Quando você está fazendo para não vai ser só uma foto ou um vídeo, mas vai ser um modelo interativo, ele tem outra característica. Se você está fazendo ele para ser um modelo de representação da informação, que a gente fala na arquitetura, na engenharia, na construção civil, o BIM, né, ele tem outra característica. Então, a questão da modelagem tridimensional, ela passa muito por para que é esse modelo. Acho que e muitas vezes eu percebo que as pessoas não têm muito essa consciência. Eu me lembro de uma bolsista minha, gente, eu fiquei assim, boquiaberta. Tipo, uma bolsista minha, ela trabalhava no laboratório de prototipagem já há alguns meses, já entendia como é que funcionava o processo, e a gente teve um problema lá com a impressora 3D, que ela estava patinando, né, ela não estava
depois de algumas camadas, ela mudava o alinhamento dela. Então, aí a gente não ia poder imprimir o modelo dela, e aí eu vi ela falando com uma amiga dela, tipo assim, não, o modelo está aqui, está tudo pronto, só que a impressora não está funcionando. Tá, até aí tudo bem, isso é verdade. Mas aí depois que ela foi embora do laboratório, eu peguei para ver o modelo dela, que no sentido de assim, poxa, deixa eu ver como é que eu posso ajudar ela aqui para ver se dá para imprimir, se dá para cortar no laser, o que dá para eu fazer, né? O modelo dela, que ela tinha, na verdade foi um modelo que ela pegou de um instituto geográfico, né, de um departamento desses não me lembro, era de uma cidade histórica, de um departamento de planejamento urbano, e o modelo era tridimensional. Ele nem ao menos era tridimensional, mas ele era um modelo de dados tridimensionais. Mas enquanto objeto, tipo, ele tinha informações tridimensionais, mas enquanto objeto ele era bidimensional. Entendeu? Ele tinha, na verdade, no caso lá, o tridimensional estava expresso em cores. Né? Então, você ainda teria que converter aquelas cores em deslocamento no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Eita. Então, o objeto tridimensional, ele às vezes ele tem várias características. Então, para que você quer o objeto tridimensional? Se você quiser para imprimir, você vai produzir ele de uma forma. Se você for imprimir com deposição de filamento, esse método que a gente está acostumado, o modelo pode ter uma característica. Se você for imprimir em resina, em SLA, por exemplo, que é essas impressoras agora mais modernas, que o pessoal usa muito em odontologia, né, porque elas têm uma área, elas têm um volume pequeno, né, elas conseguem imprimir coisas assim de 15 centímetros no máximo, 6 centímetros, 10 centímetros, mas tem uma resolução de detalhe muito maior. Então, tipo, o modelo para você imprimir em SLA, ele tende a ser diferente do modelo para você imprimir em deposição de filamento. Né? Se o modelo é para uma visualização fotorrealística, vai ter uma outra característica, então eu acho que isso varia muito para que serve o modelo. Eu não sei, eu acho que eu me perdi, né, na minha fala. Eu tirei o áudio aqui, porque eu precisei ligar o ventilador. Se estiver atrapalhando, você fala que eu desligo meu ventilador aqui. Não, mas era isso, a pergunta era, talvez para que o aluno tenha uma noção, né, que uma coisa é você imprimir, outra coisa é o que vem antes, né, para chegar naquele ponto da impressão. E quando eu falei assim, não, é fácil imprimir, eu estou pensando tem um monte de usuários, Aristides, pelo que eu converso com a galera, inclusive professores, né, colegas que adquiriram impressoras. Se você procurar na universidade, tem vários gabinetes que tem uma impressorinha dentro. E muitas das vezes parado, porque o professor adquire, né, foi contemplado no edital de pesquisa e acha bacana, enxerga um uso para aquilo dentro da sua pesquisa, adquire lá, baixa, vai no repositório, baixa um primeiro modelo, né? Baixa um primeiro modelo, aí sim, o modelo está pronto, alguém fez, não sabe quem fez. Isso. Não sabe qual é a técnica que foi utilizada para... Mas aquele modelo, quando ele está num repositório para impressão 3D, vai funcionar, meu amigo. Não, exatamente. Exatamente, porque aquele modelo foi feito para a impressão. A pessoa que fez provavelmente tem experiência em impressão, ela entende a questão, por exemplo, dos ângulos e camadas e furos. Né? Por exemplo, existe uma coisa que a gente faz quando recebe uma impressora nova, né, que é o gabarito de impressão. A gente baixa esses modelos, tem também nos repositórios, nos Thingiverse da vida, que é um gabarito que ela vai fazer várias impressões. Pena que eu estou em casa agora, se eu estivesse na... eu vou até colar aqui no chat o link do... É um tourzinho pelo Laprote. Se o pessoal tiver interesse de ir e tal, eu acho que lá, inclusive, tem a foto da nossa estante com os objetos. Aí lá, por exemplo, você vai ver, tem uns objetos que, por exemplo, tem uma grande curva. Assim, para quê? Para ver até qual ângulo a impressora consegue imprimir sem deformar. Você tem várias traves, vamos dizer assim, né? Vários sistemas viga-pilar para mostrar qual que é o
o bridging máximo, né? Qual que é o vão máximo que a impressora consegue fazer sem deformar. Então, quando você vai modelar em 3D, é interessante que você conheça esses dados, você tenha essa noção. Por exemplo, é muito comum você ter objetos em 3D também que tem mobilidade, né? Que tem uma dobradiça, por exemplo. Um anel dentro do outro. Um anel dentro do outro, né? Tipo giroscópio, né? Lá no laboratório a gente tem um monte desse. A gente sempre imprime para mostrar assim. A gente recebia visita de turma de segundo grau. Aí, de vez em quando eu imprimia uns desses e deixava os meninos levarem, assim, só de lembrança. Eu faço uns chaveirinhos, assim. Isso. Aí, essa coisa do saber, né? Por exemplo, qual que é a folga que a impressora precisa? Isso. Então, tem um gabarito de folga para você conseguir manter a mobilidade. Então, a pessoa que vai modelar, ela precisa saber como que aquilo vai ser produzido, né? Quais são as características. É bem parecido com a arquitetura, né? Às vezes eu vejo muito os meninos na arquitetura reclamam muito de ter que estudar estruturas ou técnicas construtivas, que é muito matéria da engenharia, né? Abre aspas. Pesado, né? É pesado, é chato. Mas por quê, gente? Porque vocês têm que entender a forma de produção do objeto para que você consiga projetar esse objeto. É a mesma coisa com a modelagem 3D. Se você vai modelar para imprimir, você precisa saber como que vai ser essa forma de impressão. Se você vai modelar, por exemplo, para uma interação virtual, né, o laboratório hoje, lá, algum tempo atrás, a gente evoluiu ele é laboratório de prototipagem e virtualização também. Então a gente faz o caminho do virtual para o real e do real para o virtual. Uhum. Então, a gente tem até, não sei se nesse link aí, eu acho que esse link que eu mandei tem o link para o site, no site nosso tem, a gente tem o galpão da arquitetura modelado e ele é transformado para a realidade virtual. Então, tipo, você pode botar naqueles óculos um Google Cardboard, né, por exemplo, e visitar o galpão da arquitetura por dentro. Então, se você vai fazer um modelo desse tipo, você já tem outras características que precisam ser atendidas. Por exemplo, um modelo para interação em tempo real, ele não deve ter tantos detalhes de textura, por exemplo, quanto um modelo para visualização fotorrealística. Uhum. Né? E o objeto que vai ser impresso em 3D, ele não precisa ter nada dessa informação. Ele vai precisar, às vezes... resumindo, né, o sentido, né, o objetivo da sua modelagem, ele precisa estar claro para que você possa modelar com aquele objetivo. Né? Não é só uma questão de qualquer modelo 3D serve para qualquer coisa. Não, um modelo 3D, por exemplo, com minúcias de detalhes feito por uma visualização fotorrealística, vai atrapalhar a impressão desse mesmo modelo, porque ele tem mais detalhes do que a impressora consegue captar. Uhum. Então, o objeto ele tem que ser... O objeto ele tem que ter um objetivo. Ele não pode ser... Ele não é um objeto genérico, né? A modelagem tridimensional, isso é bem claro. Assim, o objeto você tem que saber para que você está modelando. Uhum. O Aristides, eu acho que assim, né, já que a gente já falou um pouquinho sobre equipamentos, né, se você puder pincelar agora sobre softwares, o que você usa? Você comentou do 3D Studio Max, que caiu meio que em desuso. O que veio aí? Qual que é a ferramenta que vocês mais utilizam? Então, o 3D Max, ele caiu, assim, vamos lá. O 3D Max, falando em modelagem tridimensional, ele era muito usado em arquitetura, vou falar, aí eu peço licença, pessoal, vou falar muito em arquitetura, porque é o que eu domino. Cara, né? Não tem como a gente dar nenhum exemplo sem fugir daquilo que aquilo que é cotidiano. Praia, né? A gente tem que falar da nossa praia, e eu acho que eles são bastante perspicazes em ir, né, aproveitando um pouco dessa informação. Fica à vontade. A gente, lá nos anos 2000,
quando esse molecada estava nascendo, nossa, a gente trabalhava muito com o AutoCAD 3D em conjunto com o 3D Max. O AutoCAD para fazer a modelagem bruta, né, e o 3D Max para fazer a apresentação, basicamente, e animação, vídeos e tal. Daí, com o tempo, por volta de 2005, mais ou menos, surgiu na arquitetura o SketchUp. Estou falando surgiu, sim, não sei quando surgiu o SketchUp, mas ele começou a se popularizar aqui em Juiz de Fora, aqui no Brasil. Né? Começou no Brasil e depois chegou em Juiz de Fora. E o SketchUp, ele veio o quê? Ele era uma ferramenta de sketch, de rascunho, de esboço, de modelagem rápida. E realmente, nesse sentido, ele abarcou, assim, o pessoal apaixonou, porque, não sei se o pessoal mexe com o SketchUp e tal, poxa, você desenha um retângulo, e aí, de repente, você clica numa setinha e ele vira um cubo. Tipo, é muito mais fácil. No AutoCAD, quando você ia fazer essa modelagem, você tinha que entrar na ferramenta Box, né? Definir o ponto inicial, mesmo que fosse um ponto qualquer, e depois, assim, você ia para aquela geometria descritiva grossa, né, de determinar o ponto da diagonal oposta do cubo. Então, era uma coisa um pouco mais, assim, não era tão amigável, né, quanto você simplesmente desenhar e clicar. Então, o SketchUp veio como uma ferramenta extremamente amigável de modelagem. Né? Você desenhava nesse cubo, e aí se você desenhasse assim, três linhas fazendo um retângulo, você podia deletar aquele retângulo e virava uma porta. Era muito fácil. Era bastante rápido. Então, ele veio como uma ferramenta de modelagem rápida e o pessoal assimilou ela por causa disso. Ela rapidinho evoluiu para uma ferramenta de representação, porque no início o pessoal usava para representar esboço, né? Então, aquele desenho à mão do arquiteto que era... como é que fala? Romântico, né? Aquele desenho à mão. O SketchUp tinha aquilo automático, né? Tipo, você clicava num botão e todo o desenho parecia desenhado à mão. E aí, o estilo. Ele muda o estilo. Exatamente. E aí, só que em pouco tempo também surgiu os renderizadores, né? E aí o V-Ray veio pro SketchUp e, tipo, aí ele pegou um objeto pegou um software, né, que era de modelagem rápida, você modelava rápido nele, e você conseguia dessa modelagem rápida tirar uma imagem fotorrealista que era muito fotorrealista. Então, o pessoal apaixonou muito no SketchUp e não sem motivo, né? Paralelo com isso, aí é um pouco a minha trajetória, porque quando eu estava no mestrado, que aí foi quando o SketchUp começou a se popularizar, eu tive contato com a metodologia BIM de projeto de arquitetura, que é o Building Information Modeling, que é uma metodologia em que você modela em 3D e o seu modelo ele não é só geométrico, ele carrega informações. Né? Aí eu conheci o Revit da Autodesk, e aí assim, eu aprendi a mexer no Revit antes de aprender a mexer no SketchUp. Então hoje, eu quase que com orgulho falo, tipo assim, as pessoas me perguntam, tipo, você não sabe mexer no SketchUp? Eu falo, não, quando o SketchUp apareceu eu já mexia no Revit, não tinha porquê. E aí uma outra coisa que eu também falo com os meninos, às vezes os alunos me perguntam, qual software que é melhor? Tipo, a primeira resposta é, qual que você sabe mexer? Esse é o melhor. Porque... eu falo muito sobre isso, inclusive, assim, eu comecei a dar essa disciplina em 2010, 11, por aí, né? Eu ingressei na universidade em 2009 e junto com a criação do curso de engenharia computacional. A minha vaga, aquela vaga reúne, eu sou a primeira professora contratada, assim, uma vaga reúne do curso de engenharia computacional. Então, em 2009 eu cheguei junto com o curso, só que até a primeira turma chegar na minha disciplina, ali no terceiro período, acho que já era 2010 para 2011. Aí alguém tinha que ensinar modelagem geométrica por esses motivos todos que você falou do sketch, né, pela curva íngreme de aprendizado, rapidinho, em pouco
tempo você já está lá no alto. E a ideia é, eu acho assim, uma disciplina, 4 créditos de início de curso, a gente tem que dar o básico, dar o start, né, o pontapé inicial para que o cara depois, à medida que ele precise, Sim. ele vá se abastecendo de novos conceitos. Então, eu corri atrás, falei, cara, eu vou ensinar isso, vou aprender isso, vou ensinar isso, porque é rápido, é gratuito, consome pouco, né? Não precisa de um computador top, e bora lá. Só que no início, Aristides, era um tal do pessoal me reconhecer pelos corredores, falando assim, lá, a professora de SketchUp. Aí aquele orgulho ferido, tipo assim, não, cara, eu não sou professora de SketchUp, eu sou professora de modelagem, né? Mas e isso me irritava, eu ficava assim, muito chateada, falava, pô, virei professora de SketchUp. E aí, no início, eu tinha um discurso todo pronto. Quando alguém vinha para mim com isso, falava, cara, eu não sou professora de SketchUp. O SketchUp é uma ferramenta através da qual eu vou ensinar você modelagem. Né? No caso, modelagem geométrica, que é um pedacinho da modelagem mais ampla, computacional, que a gente faz em engenharia. Então, no início, eu ficava muito nesse discurso de falar, não, SketchUp é uma ferramenta. E eu só ensino ele porque ele é rápido e é gratuito, mas depois você pode, com um pouquinho que eu te der, né, o petelequinho aqui que eu empurrar você consegue migrar para outras ferramentas, né? Sim, até porque o vocabulário das ferramentas é sempre o mesmo. O vocabulário das ferramentas você pode mudar você muda os processos, você muda a abordagem, o conceito do software, mas o vocabulário é basicamente o mesmo. Mas o SketchUp é metido à besta, porque ele muda. Por exemplo, extrusão, não chama extrusão, chama empurrar, puxar. Revolução, não é revolução, é siga-me. Né? E ele vai dando os nomes meio à moda dele. Ele faz isso muito no sentido de se tornar mais amigável. Né? Eu penso muito isso quando eu vejo o SketchUp, tipo assim, ele faz isso muito mesmo para ser amigável. E aí ele faz um contraste grande com o AutoCAD, porque, por exemplo, era interessante quando eu dava aula de AutoCAD 3D, eu ia explicar para as pessoas o que é uma extrusão. As pessoas não sabiam o que era uma extrusão. Ninguém tem pasta de dente em casa, né? Eu sempre usava sempre o exemplo dos churros, porque além de tudo você tem um desenho, né? E aí, né, que aí você pode mudar o bico de confeiteiro, né? E aí eu acho que a questão do SketchUp usar o follow me ou o push é por causa disso, né? Para ser mais amigável. Isso. Mas assim, Mas eu te interrompi na hora que você falou assim, quando me perguntam qual é o melhor, é o que você sabe. É o que você sabe. É porque, assim, muitas vezes eu vejo... Olha, assim, isso aí, não sei, o pessoal pode conhecer alguém da arquitetura e tal, e conversar. Eu sou grande defensor do Revit. Não sei se o pessoal aí tem Twitter e segue os meninos da arquitetura. Eu estou sempre implicando com os meninos da arquitetura quando eles usam AutoCAD. Eu sou muito defensor do Revit. Mas porque aí às vezes me perguntam, né? Mas qual que é melhor para mim, o Revit ou o ArchiCAD? Eu falo, cara, eu não vou... tem 20 anos que eu uso o Revit, eu não vou aprender ArchiCAD agora. Então, o melhor é o que você sabe. Porque não adianta você pegar uma ferramenta... e aí vou falar do 3D Max. Por que o 3D Max caiu em desuso quando o SketchUp apareceu? Porque o 3D Max ele é muito pesado. Ele é uma ferramenta usada para fazer filme, para fazer efeito especial de filme. Ele é realmente usado para fazer filme. O 3D Max e o Maya são modeladores tridimensionais para produção cinematográfica. Eles são muito brutos. Então, tipo assim, poxa, você vai, sei lá, modelar uma casa, vai modelar uma cadeira, vai modelar um armário, você vai usar essa ferramenta tão bruta, e aí o SketchUp aparece, tipo assim, poxa, é uma ferramenta fácil que faz tudo que eu quero. Faz. Ele não faz filme.
do jeito que o 3D Max faz. Mas eu não preciso fazer filme. Então, tipo, adianta, eu vou aprender o 3D Max porque é melhor. Você vai usar metade dos recursos dele? Se você for, aprenda. Você precisa de recursos que não tem em outro software? Aprenda. Mas se for para fazer o que o software que você já usa já faz, não tem por que aprender um software novo. Usa o que você já conhece. O Sketch ele tem uma coisa muito legal também, que ele está... Eu não sei até como que ele está hoje exatamente. A última vez que eu vi, ele tinha sido comprado por uma empresa de gerenciamento, que faz software de gerenciamento de projetos, né, que é a Trimble, e ele estava numa migração para se tornar um software BIM. Ele, que era um software de modelagem geométrica, ia se tornar um software BIM. E assim, para quem já mexe com o SketchUp, quiser, eu quero passar para o BIM. Poxa, se o SketchUp passar, continua, não muda, não vai aprender Revit do zero, porque às vezes você vai querer fazer uma coisa e não vai saber fazer. O Aristide, só para socorrer os alunos, que talvez eu ainda não tive a oportunidade de conversar com eles sobre BIM. Se você puder, assim, dar só uma clareada para eles, né? Para quem não conhece, quais seriam... Bom, você já falou, né? A diferença é que o modelo ele é carregado de informação. Olha, naturalmente, no SketchUp já tem isso, porque toda vez que você cria numa entidade lá, ele já abre uma abinha e vai contando para você se aquilo é grupo, aquilo é componente. Se tiver uma área, ele já contabiliza o tamanho daquela área. Então, assim, ele por ser a linguagem nata, né? É um programa feito em linguagem orientada ao objeto. Isso dele migrar para o BIM já está um passo à frente por ele ser, né, ser um programa de linguagem de alto nível, né, orientado ao objeto, enfim. Mas eu não tive a oportunidade de falar mais, né, vantagens disso. Pode usar mesmo a arquitetura, eu acho que eles são capazes de compreender, trazer um pouco à tona quais são as vantagens de ter um projeto BIM, né? Você consegue dar uma explicação? Porque, na verdade, qual que é a diferença dos softwares que trabalham em BIM, por exemplo, para o Sketch? É que eles já têm essa estrutura voltada para a construção civil, né, que o BIM é voltado para a construção civil, eles já têm essa estrutura voltada para a construção civil montada. Você não vai ter que montar uma nova estrutura. Por exemplo, é como aquele software de mecânica que o pessoal gosta muito, o SolidWorks. Isso, o SolidWorks. O SolidWorks é a mesma coisa, só que voltada para a mecânica. Então, você já tem uma série de ferramentas. Então, por exemplo, quando... Vou até comparar o CAD do AutoCAD 3D com o Revit, que é BIM. Quando no AutoCAD você vai fazer uma parede em 3D, o que você faz? Você seleciona a ferramenta, ou você seleciona a ferramenta retângulo, desenha o retângulo, né, ou uma polyline, desenha lá a linha com o formato que você quiser, e extrusa ela, e aí, na verdade, aquilo é uma massa qualquer que, na sua percepção, representa uma parede, né? Enquanto no software BIM, no Revit, você tem uma ferramenta que chama parede. Essa ferramenta que chama parede, como é um software voltado para a construção civil, os programadores já fizeram sabendo o quê? O que você precisa ter numa parede? Né? Uma parede tem, basicamente, material, estrutura de suporte e estrutura de acabamento. Então, eles já criaram, né, vamos dizer assim, subobjetos dentro desse objeto parede, que são os materiais de suporte e os materiais de acabamento. Além disso, aí a porta. Né? Vamos fazer uma porta no AutoCAD. O que você faz? Você subtrai daquela massa que você entende como parede, você subtrai um vão e entende que aquilo é uma porta. No Revit, no BIM, você sabe que parede recebe esquadrias, recebe vãos. Então você já cria um objeto, por exemplo, no Revit são objetos diferentes. Você cria um objeto, por exemplo, chamado porta,
esse objeto ele tem que ser hosted, né, em uma parede. Ele não é um objeto por si só, ele não é um objeto independente, ele tem que ser hosted em outro objeto, né? E quando ele é hosted nesse outro objeto, ele já subtrai esse vão. Por quê? Porque você criou esse objeto para ser uma porta, e essa porta precisa do vão, né? Um enxerga o outro, e um... Isso, exatamente. Só funciona se ele entender o outro, né? Exatamente. As classes e subclasses, né? Isso. Você tem a questão também dos grupos de informação. A princípio, você tem o tridimensional, a informação tridimensional, que basicamente vai tratar só das largura, profundidade e altura. O BIM, o pessoal vem criando outras classes que eles vão chamando de outras dimensões. Então, por exemplo, você pode atribuir a propriedade tempo. Então, você pode fazer um projeto de uma edificação onde você vai separando as entidades, né, os objetos, por etapa, por idade, por momento, né? Eu mesmo, hoje a casa que eu moro aqui, eu estou querendo fazer uma reforma. Então, eu fiz o meu projeto todo da casa como ele é hoje, né? E aí eu criei, vamos dizer assim, uma outra camada, que é a reforma, que é o futuro, né? E aí nessa camada futuro, eu venho adicionando e tirando coisas do que existe hoje. Então eu consigo fazer essa comparação de dois momentos, porque são entidades diferentes, né? E aí no BIM o pessoal já deu uma extrapolada, fala em... Aí vai no 5D, que, né, 5 dimensões, que aí você envolve o custo. Acho que 6D começa a envolver as relações de sustentabilidade, né, então, você energia, né? De energia, consumo de energia, ciclo de vida do material, né, e aí você começa, você vai ter uma informação, porque isso são informações que você vai agregando, né? Imagina que você não vai fazer isso tudo sozinho, né? Acho que hoje a gente não faz mais nada sozinho, a gente sempre colabora de algumas formas, sabendo com quem a gente está colaborando ou não. Então, por exemplo, eu faço um projeto aqui da minha casa, e aí eu vou colocar lá uma pia. Eu vou no site da Deca e baixo, né, a família, né, o bloco. Uhum. No Revit a gente chama de família. É muito interessante, assim, eu acho esse nome muito curioso, família. E você coloca esse objeto lá. Esse objeto, além das características geométricas, ele, por exemplo, tem as características de conexão de água. Quais são as conexões de água que chegam, quais são as conexões de água que saem. Para quem jogou SimCity, né, só lembrar daquelas... Ou The Sims, não sei se The Sims tem tubulação, mas no SimCity a gente tinha que abastecer a cidade com água e energia elétrica. A gente tinha que ir conectando as coisas. Além disso, aí aquela pia, ela vai ter, por exemplo, informação de consumo de energia, por exemplo, se tiver aquecimento de água. Vai ter informações de o que fazer com aquela pia em caso de demolição. Então, é o ciclo de vida do objeto. O que é reciclável daquela pia, o que não é reciclável, né? Isso são informações que vão tornando o modelo mais complexo, mais recheado, mais completo, né? Uhum. A partir do momento que você tem diversas informações naquele objeto, você passa a ter um objeto que simula a realidade. Então você consegue se aproximar mais da realidade com a inspeção e o estudo daquele objeto modelado, daquele modelo. Ele não é só um modelo tridimensional, como é no caso do CAD, que ele é um modelo representativo. Uhum. Ele pode fazer parte do seu processo de projeto ou não, você modela para ver se uma solução está dando certo ou não, mas por fim ele é representativo, ele só apresenta 3 dimensões.
Né? Ele não vai incorporando essas outras informações dentro dele. Uhum. Eu acho que, né, bom, é óbvio que eu sei um pouquinho além deles, né, fica mais fácil para eu alcançar, não, mas acho que eles conseguiram alcançar, e eu estou entrando agora, finalizando um módulo, iniciando um novo módulo, em que eu prometi trazer algum seminário sobre essa parte de programação e modelagem parametrizada, e aí eu acho que o BIM conversa bem com isso, eu vou disponibilizar em breve material para eles. Agora, Aristides, não sei da sua disponibilidade, se a gente pode abrir aqui para eles se manifestarem, perguntas, como é que você está de tempo aí? Podemos dar... Podemos. Eu só porque você falou aí de modelagem, paramétrica e tal, hoje também... Só porque você falou, eu lembrei aqui. Eu estou até abrindo o Revit aqui, eu estou pensando em compartilhar minha tela e mostrar um pouquinho de como que é o modelo tridimensional. Seria ótimo, ótimo. Bem, isso aí daqui a pouco eu falo. Bem, é só porque você falou também, existe hoje uma corrente na arquitetura dos projetos serem desenvolvidos por programação visual, né? Você tem, por exemplo, bastante famoso o Grasshopper para o Rhinoceros, que é ele é um add-in para o Rhinoceros, que é um software que permite você criar aquelas situações de códigos de programa de maneira visual, né, criando aqueles blocos, tipo... Acho que é Android Studio. Tem um software de Android que é bem simples, assim, que você vai só pegando os blocos de comandos, né, e conectando uns nos outros. E na arquitetura isso está bem forte. O Revit tem o seu nativo também, que é o Dynamo, no sentido de que você possa projetar, e se você precisar reprojetar alguma coisa, você não precisa desfazer nada, você volta naquele parâmetro, lá atrás, e altera ele. Né? Eu tenho uma linha, se eu puder chamar isso de linha, né, de pesquisa, uma linha de trabalho, eu oriento alunos também, né? Eu oriento alunos de TCC, iniciação científica, treinamento profissional. A minha área de atuação aí é computacional, civil e mecânica, né? Eu trabalho muito com aluno de mecânica. E aí eu tenho um trabalho em steel frame, que é essas estruturas, né, de perfis formados a frio, né? E aí a gente brinca muito de fazer isso. Eu programo, eu não chamaria de BIM, mas eu chamo de modelagem geométrica parametrizada. Você tem lá a estrutura e, de repente, eu dou um exemplo assim, que olha, imagina que no mercado tal perfil está em falta, né? E você, poxa, nesse paliteiro aqui, que você tem centenas de perfis, 20% é justamente aquele perfil que está em falta. Ou você senta e chora e espera voltar o fornecimento, e aí a sua programação vai toda por água abaixo, ou você faz uma análise aqui, verifica qual é o perfil que substitui, né, proximamente aquele ali, e aperta o botão, e a ideia é que o programa remodele tudo, né? Não vamos lá de novo desenhar tudo, encaixar tudo, que exige translação, rotação, toda essa etapa. Não, a ideia é que você dá um reload, tá tudo ok, ó, tá funcionando de novo, e quiser, né, a partir das informações também que a gente insere, fazer contagem, fazer programação, fazer, né, de controle, né, programação de controle da sua obra, do seu sistema construtivo, e está tudo pronto, não afetou tanto a sua atividade, né? Com a modelagem paramétrica, a ideia é se proteger nesse sentido. Aí eu tenho uns trabalhinhos aí nessa linha. Eu acho que é exatamente isso, essa coisa esses softwares, eles trazem exatamente isso, que você não tenha que ter retrabalho no seu processo todo, que você possa... Né, que você faça o seu trabalho de maneira estruturada, para que, se você precisar mudar um parâmetro, você mude um parâmetro, né? Que você não mude o seu projeto todo.
Isso aí. Esse exemplo que você deu, eu acho muito bacana, assim, porque ele é muito, muito lógico, muito real, ele é muito... Acontece muito tipo, de você ter essas restrições, de você tem perfil em falta, você tem... Ou às vezes não está em falta, mas é mais barato, você vai deixar de economizar porque não vai refazer o projeto. Então, tipo, você não precisa refazer você põe o computador para trabalhar, né? Isso aí. Eu posso compartilhar minha tela aqui um minutinho? Por favor, pode compartilhar. Enquanto isso, gente, podem usar, por favor, quem estiver aí assistindo, quiser participar, usem o chat enquanto isso. Depois, se for o caso, a gente, né, deixa abrir o microfone. Eles não são muito de áudio, não. A galera gosta mesmo de ir digitando aí. E aí eu vou lendo. Se for aparecendo alguma pergunta aqui, porque quando você está compartilhando, você não consegue ler, né? Eu vou lendo para você. Assim, na verdade, eu vou compartilhar aqui, eu nem tenho... Vamos lá. O que eu estou compartilhando com vocês aqui agora é o modelo tridimensional da minha casa mesmo, esse projeto que eu falei com vocês que eu estou fazendo. Tipo, tá sem porta e janela ainda, porque minha cabeça funciona de outro jeito. Eu não tô olhando para isso agora, e como esse é um modelo para mim, a porta e janela não faz falta, gente. Mas eu acho que eu não vou ter um outro modelo aqui assim, rápido para mostrar. Só para constar, aqui assim, não sei se vocês estão vendo, aqui tem uma escada, e aqui onde tem esse guarda-corpo tem uma escada aqui para baixo, para o quintal também. Então, assim, eu só fiz um modelo geral da minha casa, né, em 3D, no Revit, para poder estudar algumas coisas aqui que eu quero fazer. Então, eu estou fazendo esse estudo, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa varanda aqui de trás e elevar ela para tirar essa escada aqui. Aí, com isso, a gente vai vendo os problemas surgirem. Esse telhado ele fica muito baixo, então eu vou ter que reformar ele, e eu quero fechar uma parte aqui para poder ampliar minha cozinha. Aí eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho aqui a opção do tempo, né, do elemento tempo. Então eu fui criando isso tudo aqui numa fase que eu chamei de arquitetura. Eu tenho uma fase anterior que eu chamei de estrutura, que eu fiz questão de modelar a estrutura para que na hora que eu fosse pensar em reforma, em quebrar e tal, eu tivesse a estrutura fosse visível, né, fosse fácil de eu perceber. Eu marquei alguns elementos estruturais em amarelo só porque eu acho que o projeto difere do que está construído na realidade. Tá? Então eu montei a estrutura, depois em cima da estrutura eu montei a arquitetura, né, com as vedações e tal, não vou dizer que eu fiz os acabamentos ainda, que eu não fiz, e depois eu criei eu estou trabalhando a reforma. Então a reforma, deixa eu voltar aqui rapidinho, né, arquitetura, reforma. Tá vendo? Eu estou elevando a varanda, né? Aqui ainda dá para ver um pedaço da varanda antiga, qual que era o nível dela, eu estou elevando, estou fazendo esse aumento aqui, como eu falei, para aumentar a minha cozinha. Eu botei duas escadas aqui, que na verdade eu estou estudando para que lado que a escada vai ficar, para a direita ou para a esquerda. Né? Esse terreno, hoje, né, eu tenho esse terreno aqui embaixo, né, mas eu quero trazer ele aqui para cima, né, para poder ficar alinhado com a varanda. Então, eu vou tratando os objetos aqui dessa forma, como eu estou estudando, né, essa modelagem. Quando eu falo para vocês das informações, deixa eu ver se eu tenho, por exemplo, se eu vier aqui nas paredes, deixa eu pegar uma... eu tenho aqui, por exemplo, as informações de parede. Então aqui eu vou ter uma série de informações, né, de tipo, como que ela se constrói, né, se o acabamento fecha nos inserts, né, que são as portas de janela, se elas se fecham no final,
como é que é a representação gráfica dela, se eu posso configurar aqui. Essas análises, propriedades analíticas, né, de transferência de calor, de resistência térmica, de massa térmica, para que eu possa fazer aquelas análises que a gente estava falando de eficiência energética, uma série de informações de identificação, né, que aqui a gente pode avançar. Lá, eu falei com vocês, eu fiz o projeto do galpão da arquitetura, a gente teve uma TP que foi para modelar o galpão, pra gente, porque a Proinfra pretende trabalhar com BIM, então a gente modelou o galpão para eles, como um pontapé inicial, né? E vários principalmente dos equipamentos sanitários, né, a gente achou a marca, desculpa, a gente achou a marca e modelo e tal, e a gente preencheu aqui as informações de identificação, né. Quando você entra aqui na estrutura da parede, olha, ele tem, né, ele vai ter o core, que é a estrutura interna, né, que seria isso aqui que está entre as linhas verdes, né. Depois você vai ter aqui o acabamento, né, então, tipo, pro lado exterior, o acabamento é feito com emboço e pintura látex acrílico. Né. Para o interior, que é a parte de baixo, o acabamento é feito com gesso e pintura látex PVA. Então a gente vai criando esses objetos, né, essas propriedades, para que depois a gente possa, por exemplo, fazer Deixa eu ver se eu acho o da arquitetura aqui. Acho que vai ser bacana se eu mostrar para vocês lá o da arquitetura. Meu Deus, onde está? Ah, não. Tá aqui não. Calma, gente, eu vou achar, eu juro. Enquanto você procura aí, isso tudo você faz tô lendo ali a versão do estudante? É porque os softwares da Autodesk, eles são gratuitos para aluno e profissional de instituição de ensino, né? E esse computador que eu estou usando aqui é o meu computador da faculdade. Porque... Trabalho remoto. O trabalho remoto eu trouxe ele para casa. Uhum. Entendeu? Mas essa versão de estudante, ela é digamos assim, completa? É diferente de alguém que baixa uma demo dessas e... Nem sei se tem, né? A Autodesk tem, as demos são completas por 30 dias. Uhum. E a versão do estudante de tudo da Autodesk é completíssima. A única coisa é você não pode usar para fins comerciais. Uhum. Né? E quando você usa para fins comerciais, você está rompendo o contrato de licença. E hoje eles estão pedindo... Antigamente eles só pediam... Tipo, bastava você falar, sou estudante, e estava resolvido. Mas hoje eles pedem o comprovante de matrícula para confirmar o seu vínculo. Né? No meu caso, por exemplo, eu acho que eu usei o e-mail.edu.br para comprovar. Não acredito que eu vou pegar que eu achei aqui um negócio que está no meio, que não está pronto. Deixa eu caçar outro. Um programa que eu uso muito da Autodesk é o Mesh Mixer. Né, Sim. Que eu faço esses modelos baseados em imagem médica, tomografia, ressonância. Aí essas estruturas orgânicas eu tenho que jogar num programa mais... Não, o Mesh Mixer é ótimo, a gente usa ele lá no laboratório também, inclusive esse crâniozinho que eu mostrei aqui para vocês, ele passou pelo Mesh Mixer para poder ser impresso, porque senão não tem jeito. Porque ele é muito bom, ele é muito bom. Eu sinceramente não domino ele. Eu tenho um bolsista lá, o Lucas, que é o Lucas hoje é o meu cara da impressão 3D, tipo assim, se eu preciso de alguma coisa eu grito ele,
porque ele é muito bom. Você passa o meu contato para o Lucas aí, que se ele, às vezes, trocando uma ideia, eu já quebrei muita cabeça. O Lucas... Já aprendi um pouquinho. Não, eu vou aprendendo assim, né? Aquela coisa, né? A necessidade é a mãe da invenção, a gente aprende. Eu arrumo aluno para aprender e aí o aluno me conta depois. Mas é a mesma coisa. É exatamente a minha situação com o Lucas. O Lucas... Mas é bem bacana o Mesh Mix. E, cara, quem me apresentou foi um ortopedista, né? O Bruno, que é um cara, assim, eu falo, pô, inventivo pra caramba. Ele já chegou me procurando, precisava de alguém da engenharia para dar uma força para ele. Ele já chegou com algumas coisas elaboradas, né? Via Mesh Mix. Então, através dele que eu conheci. Eu falo, pô, quem diria que o médico ia ensinar uma professora da engenharia sobre qual programa utilizar para determinadas tarefas, sabe? E agora faz parte do meu fluxograma de trabalho, né? Meus alunos de pesquisa aprendem Mesh Mix. Mas é muito natural isso, eu acho, porque isso tem muito a ver com a relação de cliente, né? Para quem que a gente está fazendo o trabalho? Né? Então, o cliente, esses erros que vocês estão vendo aí é porque esse projeto ele era um projeto compartilhado no servidor, a gente tem um servidor lá na arquitetura, mas que provavelmente deve estar desligado a essa altura do campeonato. Aí ele está dando o erro aqui, falando que não vai ter como sincronizar o objeto. Mal sabia ele que eu também não queria sincronizar nada, só queria abrir mesmo. Seria muito melhor se ele abrisse. Vai abrir. Só porque eu acho que com esse erro de sincronização ele demora um pouco mais, porque ele fica tentando acessar, tá vendo? Foi. Foi. Agora sim. Nossa, assim, só para vocês entenderem, né, isso daqui, nessa grande parte branca, é a área de trabalho, né, a área de desenho, beleza? Deixa eu só fechar esses outros dois que estão abertos aqui, inclusive a minha casa. Minha casa eu acho que serviu bem para ver essa questão do tempo, das etapas, né? Porque eu acho que aqui nesse do galpão a gente não definiu etapas nenhuma. Então isso aqui é a área de trabalho, né? Aqui eu estou vendo o projeto Segundo Pavimento. Aqui em cima você tem o ribbon com os comandos, né? Igual hoje todo software é assim. Mas eu acho que a Flávia também deve ter passado por isso, né? Dos softwares que tinham outra cara e aí foram adotando essa cara. E a gente tinha que ensinar isso para os alunos. Eu sou da era que ainda dava o comando pelo teclado. Eu também. Outro dia tem um menino desses aí, não sei se ele está presente, mas tem um menino que aprendeu também lá no Sketch, para tudo fazer pelo teclado. Eu falo, cara, você tem um botão, você tem um mouse hoje. Eu entenderia há 20 anos atrás, sofrendo lá, era obrigatório. Agora vocês têm botão, coisa boa é ter um botão para apertar. Quando eu às vezes fazia graça, tipo assim, quando tinha que mexer com alguma coisa no AutoCAD lá na faculdade de arquitetura, eu usava aquele comando clear screen, que só fica a tela de desenho, não fica botão nenhum, que era, porque tipo assim, não precisava de botão. Mas então, aí aqui do lado a gente tem a aba de propriedades, então qualquer objeto que eu clicar, as propriedades dele aparecem aqui, né? E aqui embaixo o browser do projeto que eu vou navegando pelo projeto. Então a gente tem aqui um monte de vista 3D. Né? E essas vistas 3D, eu acho que a maior parte delas a gente criou até para... Meu Deus, tá pesado esse arquivo. Não era assim, quer dizer... Pode ser por causa do Meet também, né? Não, na verdade eu acho que é por causa dessa coisa da sincronização. Porque acho que tudo que eu tentar fazer, ele vai tentar sincronizar no servidor. Mas aqui, ó, deixa eu apagar essa caixinha, section box. Ai, meu Deus do céu, tá difícil, hein? Não sei nem se eu vou conseguir mostrar muita coisa. Aqui, a gente tem o galpão, né, do lado da faculdade, ele grandão assim,
inteirão, todo, para vocês verem, né? Tipo, a gente modelou ele todo, a gente bateu treino nele. Quando a gente clica aqui numa das paredes, a gente... a gente deu uma estudada, né? Qual o tamanho das paredes, como é que seria essa composição dessas paredes lá. Então, né, o lado exterior, né, com acabamento em tijolinho, o lado interior com a pintura látex acrílico areia. Né, internamente a gente chegou à conclusão que seria bloco cerâmico de 19 centímetros. A gente não abriu nenhuma parede lá para ver de verdade não, mas a gente fez algumas análises. A gente modelou aqui as janelas todas, né, com os... como que seria essas divisões, os materiais, a gente foi determinando, né? E a gente também não conseguiu subir no telhado, a gente teve que trabalhar por projeto para a gente poder fazer o levantamento de telhado. Eu acabei de fazer uma cagadinha. Ah, aqui, ó. Isso aqui é bacana, porque a gente fez uma perspectiva explodida, né? Ah, tá. Vocês conseguem ver aí? Tá vendo? A gente... isso aqui, na verdade, foi um plugin, né, que o Lucas até que usou também, que, tipo, você desconecta, né, os objetos todos uns dos outros para que você possa ver ele nessa perspectiva de montagem mesmo, né? Até de entender que construção civil é montagem, são objetos separados. Né? A gente modelou toda a estrutura metálica do galpão. Então, e tudo isso tem informação, né? Deixa eu ver, acho que as peças sanitárias aqui que a gente conseguiu. Aqui, ó. Bacia sanitária convencional, Laufen, Insepa, né? O endereço, né, de URL da Insepa, o produto, a norma que vem, né, o material a gente teve que apelar, a gente teve que pegar um material da DECA, porque o da Insepa não tinha um material, aí a gente pegou o acabamento para ficar, né, igual o da DECA. Você tem aqui pressão de trabalho né, de 2 a 4 metros de coluna d'água da bacia sanitária. Né. A pressão atual, né, que ela estaria submetida se a gente tivesse feito o projeto hidrossanitário, que a gente não fez, né, a gente se restringiu à arquitetura. Né. Consumo de 6 litros por fluxo, os diâmetros de conexão da tubulação. Então, na verdade, tudo isso, gente, tipo, isso não está aqui sem motivo. Né? Isso aqui, quando você vai... quando a gente está falando de um projeto que vai ser numa obra que vai ser executada e tal, nada disso está aqui sem motivo. Isso tudo aqui é informação para um engenheiro civil fazer os cálculos hidrossanitários dele. Isso tudo vai ser informação calculada se ele fizer o projeto em BIM. Né? Então, é por isso que a gente fala de modelo de informação. Porque ele não é só um modelo geométrico, né? Ele traz essa carga de informação toda aqui para dentro do projeto de arquitetura. Né? Os luminárias também, essa aqui eu acho que a gente não conseguiu todas as informações, mas a gente conseguiu, por exemplo, a questão de fluxo luminoso, né? Como é que ele se distribui, né? Alguns dados fotométricos dela a gente conseguiu, né, de intensidade, cor, etc. Então, tudo isso vai se somando para que o projeto seja cada vez mais detalhado. Né? O Aristides, eles estão muito quietos aí, não perguntam nada, e vão me dando chance de perguntar mais. Né? Uhum. Em termos assim, de gerar relatório, o que você utiliza aí? O que é comum de pedir para que ele gere relatório para você?
Você usa isso? Assim, a gente usa isso. Assim, basicamente, tem um outro projeto aqui. Basicamente, a gente tem aqui, tipo... ele gera os relatórios aqui, tabela de paredes, né? Quais são as paredes com área e quantidade de lajota, por exemplo, que vai usar. Isso aqui eu acho que eu usei só para mostrar para os meninos como que isso funciona. A gente não... Mas ele já tem os templates, assim, que você... Já tem os templates. É tipo, você clica lá View Schedules Quantities. E aí você já escolhe qual categoria você quer, e aí ele vai ter aqui algumas opções de coisas, né? Vou só mexer nesse daqui, por exemplo. Questão de configuração de aparência, de formatação, né, de calcular os totais no final, né? Não precisa ser necessariamente total, pode ser mínimo, máximo, média, né? Como que ele vai agrupar, etc. Ele tem esses templates todos já prontos para fazer esse levantamento. Né, aquele negócio, quem vem num mundo onde já tem aquela tecnologia não entende, não consegue perceber a falta que ela vai fazer se ela deixar de existir, né? Quem não viveu antes disso. A gente, assim, para fazer projeto de otimização, né, que você tem que rodar várias vezes a sua análise para chegar numa análise ótima, né, você precisa extrair informação, né? Vamos dizer, olha, eu quero ver se isso aqui gerou a máxima eficiência energética ou não. Eu preciso, de alguma forma, conversar com o programa, o meu código de análise precisa conversar, de repente, com o programa de modelagem para extrair dele uma dessas informações que eu vou usar como métrica, né? Vai ser a minha função lá que vai medir se aquela minha tentativa foi boa, foi melhor ou não, vai ranquear isso dentro de uma competição, por exemplo, né? Preciso extrair informação, né? Ainda tem essa questão da interconectividade, né? Quando no seu fluxograma de trabalho você está utilizando, a gente fala workflow, né? Usando vários programas, né? Então, para você conversar, às vezes a melhor ferramenta é o texto. É você imprimir daí um relatório que tem um texto, porque eu vou lá no texto e busco informação. Né? Às vezes é a maneira mais fácil de evitar qualquer bug de compatibilidade entre programas diferentes. Então, você tem uma ferramenta dessa que você aperta e imprime o que você deseja e consegue configurar, não, olha, eu quero que imprima só aqui a área de telhado. Sim. Só área de telhado. Pô, isso é fantástico, né? A gente usou, por exemplo, em cima desse modelo, a gente usou para calcular, para a gente receber o verba de manutenção. Aí a gente precisava calcular a quantidade, para quem já foi lá no galpão da arquitetura, viu que lá tem parede vermelha, azul, amarela, e essas tintas, elas não são padrão da universidade, a gente tem que comprar elas num pregão separado, né? Então, por exemplo, a gente tinha que calcular a quantidade de área a ser pintada para ver a quantidade de tinta que precisava ser comprada. E foi exatamente isso que você falou. A gente entrou nesse projeto e eu estou abrindo aqui um outro projeto também que eu acho que tem bastante relatório. Mas a gente entrou, tirou o relatório de acabamentos, procuramos lá a informação que a gente queria, que era tinta amarela, azul e vermelha, né, para somar e ver quanto que daria, né, para filtrar essa informação, bem simples assim. Porque, às vezes é interessante, né, às vezes para a gente parece tão óbvio que se consiga algumas informações, mas se a pessoa que elaborou o modelo, né, não pensou em como extrair aquele dado, em como separar aquele dado, não tem como aquele dado ser extraído, né? É uma qualidade do programador aí, na verdade, não é uma qualidade do arquiteto. Conseguir extrair esses relatórios e tal. E eu estou abrindo aqui o projeto de requalificação da fachada do HU. Né? Aquele projeto do HU lá que está todo aberto,
A Proinfa pediu um projeto de fachada para que fosse... para poder fechar lá o prédio, né, e proteger ele das intempéries, né, já que não tem dinheiro para acabar a obra toda. Isso é problemas do nosso passado distante. E agora não tem dinheiro para nada. Agora não tem dinheiro nem para fechar a fachada. Ai, ai. Eu estou aqui, enquanto você está aí abrindo, me peguei pensando assim, pô, já fiz algum trabalho com o pessoal da arquitetura, né? Aí eu lembrei, agora não fiz não, mas eu quase fui cotada para fazer um. Eu me lembro que eu fui procurada por um aluno da arquitetura certa vez, e ele me contou que ali na Braz Bernardino tem um estacionamento e que rolou um papo aí da prefeitura comprar o estacionamento. Sabe que estacionamento que é? Que é na Braz Bernardino para Santa Rita, né? Você só consegue atravessar. Não tem galeria entre sim, a Braz Bernardino e a Santa Rita, né? Do hotel, né? Isso. Então, assim, e Juiz de Fora, bom, não sei se eu vou falar coisa errada aqui, se eu estiver enganado, você me fala, mas em termos de urbanismo, né, uma das características de Juiz de Fora são as galerias. Ele foi lá e me contou a importância das galerias para a cidade de Juiz de Fora. A gente trafega no centro de Juiz de Fora através de galerias, né? Sim, e aí ele falou, pô... É um fenômeno que acontece, eu acho que só em mais 6 ou 7 cidades no mundo. É tipo assim, Buenos Aires, Paris, Juiz de Fora. Assim, tem um professor que a gente não percebe. Tem um professor da arquitetura que até comparou, o trabalho de mestrado dele, se não me engano, foi comparar a estrutura urbana de Juiz de Fora com Buenos Aires, por causa das galerias. Lá é assim também? Aí ele me contou o seguinte, Aristides, que se a gente reparar, eu já tinha reparado que uma das únicas ruas ali do centro que não tem galeria é da Braz para Santa Rita, porque, na verdade, tem, mas ela é dominada pelo estacionamento. Só quem para o carro ali tem direito a passar. E aí que tinha um papo da prefeitura adquirir aquilo para criar mais uma galeria e aí, né, aproveitar para fazer... aproveitar o espaço ali para fazer um centro cultural, não é só uma passagem, né? Ser uma coisa assim, mais para a população aproveitar em outros sentidos, né? E aí a ideia era fazer. Ele foi me procurar, né? Não me lembro mais, já tem muito tempo isso, mas eu acho que tinha a ver com isso que eu estou falando de otimizar, né? Para saída, entrada, se vai abrir para um lado, vai abrir para o outro, que não é um projeto simples de estabelecer, né? E eu lembro que era foi a primeira vez que eu fui chamada por alguém da arquitetura para tentar emplacar um projeto de engenharia computacional, né, para a arquitetura, mas não deu, porque quando eu comecei a bolar o plano de trabalho, ele achou que não ia dar para fazer em um semestre. Ele só tinha um semestre para fazer o trabalho e ficou apertado. Ele, não, professora, vou procurar um outro tema, então, que eu consiga, em um semestre, fazer. Eu achei apertado, um semestre era pouco, né? E aí morreu. Quem sabe uma hora dessa alguém me chama de novo. Não é, quem sabe eu mesmo não chamo, né? Tem sempre ideias. Olha só, esse projeto da HU aqui, ele é um projeto de fachada, né? Quem passa lá sabe, quem já passou ali no bolso já viu, o prédio não está fechado, né? E aí tem uma série de peculiaridades, né? Por exemplo, a gente foi lá para levantar quais são as paredes que estavam prontas, quais que teriam que ser refeitas, e aí para poder criar a fachada, né? Tipo, você pode ver aqui que a janela, ela em parte, ela está entrando na parede existente, na verdade, essa parte aqui toda, né? Então teria que demolir. Então a gente tem toda essa... Tudo isso que está aqui, laranjado, isso? Amarelo, né? Amarelo, eu, além de tudo, sou daltônico, tá, gente? Não repara, não. Eu sou mesmo. Então, assim, a gente
teve que fazer todo esse levantamento de quantitativo. Então, aqui eu tenho o levantamento, por exemplo, do quantitativo de esquadrias que seria colocado nessa fachada. Então, tem aqui os modelos, os nomes das janelas, né, as definições de altura, de peitoril, altura, largura, quantidade de cada uma dessas janelas. Mesma coisa para as portas. E mesma coisa, você falou do steel frame, né, mesma coisa para os painéis de steel frame. Né? A gente montou boa parte dessa fachada, na verdade, todo lado de cada fachada são painéis de steel frame e aí a gente tem aqui a quantidade de painéis que foi usado, tipo A, tipo B, né? E mais para frente aqui a gente tem todos esses painéis de steel frame detalhados, né? Como que eles são. Vai abrir. Mas, então, aqui a gente tem os painéis. Os painéis por si só, eles são objetos, né, a gente tem aqui as plantas, os detalhes, e eles são objetos, são famílias, né? Então, a gente pode entrar no arquivo deles também e tirar mais informações dele que forem necessárias. Né? Todas as plantas aqui de construir, demolir, né, que eu estava mostrando para vocês, tipo, o que está em vermelho é o que tem que construir, o que está em amarelo tem que demolir, o que está em azul é existente. Então, tudo isso a gente consegue tirar essas informações pelo BIM. Né? O BIM é esse repositório de informações. Né? Não só um objeto tridimensional, né? Mas não só esse objeto modelado tridimensionalmente, mas toda o repositório de informações que a gente consegue fazer em cima dele. E assim como o BIM, existe outros, né? Como eu estava falando, né? Não me lembro agora, acho que é CAM, a sigla do SolidWorks, que é Computer Aided Manufacturing, né, que você vai trabalhar isso para outros setores, outras perspectivas. Né? E aí vão ter outros... Me lembra a sigla CAE, né, que é o Computer Aided Engineering. Isso. Você ainda leva isso para os programas de cálculo, de análise. Exatamente. Então tudo isso é um passo além, tipo, é o passo seguinte à modelagem geométrica, né? Que é você tem a modelagem geométrica e aí você dá um passo além, que é a incorporação de informações naquela geometria para que você possa diminuir ou pelo menos mudar a forma de documentação do projeto. Aqui, esse projeto, isso aqui são as plantas, né, impressas. Quer dizer, foram 25 folhas para a gente poder fazer esse projeto. E assim, isso aí foi treinamento profissional também, Aristide? Foi. Até um treinamento profissional que eu inscrevi de novo agora para a gente tentar fazer de novo. Vamos lá, aguardando os resultados. Os meus treinamentos profissionais não foram bons, não estou muito esperançoso, não. Talvez mas esse. É o que eu falei lá no grupo, né? Tá todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Eu acho que gerou, claro, tem o déficit, mas tem algum bônus, né? Eu acho que um dos bônus é que a gente se concentrou mais. Tá difícil de perder prazo, né? Então, todo mundo. Primeiro, acho que o pessoal descobriu esse edital, e o pessoal estava em casa concentrado, todo mundo escreveu. E aí, aquele esquema da gente ser avaliador de nós mesmos. Isso é muito errado, né? Tem gente que mete a mão ali e fala assim: eu vou avaliar mal aqui. Estou concorrendo, né? Estou concorrendo com o meu. Um método tão esquisito esse, né? Isso ficou muito estranho mesmo. Isso ficou muito estranho mesmo. Mas, assim, na verdade, eu tô com esse projeto inscrito, mas eu até quero dar um passo além dele. Eu não tive tempo de escrever isso no projeto, mas se eu conseguir botar esse projeto na rua, minha ideia com esse projeto aqui do Galpão, né, a gente trabalhar com a internet das coisas
para a gente transferir dados do mundo físico para o modelo virtual, entendeu? E do modelo virtual para o mundo físico, para a gente poder ter esses dados atualizados em tempo real, porque a gente consegue fazer análises muito mais interessantes. Eu estava conversando uma vez com uma professora da Unicamp, ela esteve aqui para uma banca de mestrado, aí ela fez uma palestra, aí a gente teve a oportunidade de conversar. Que, por exemplo, lá no Galpão da Arquitetura, a gente tem aqueles roteadores da UFJF Wi-Fi, né? E aí a gente poderia, por exemplo, pelos roteadores da UFJF Wi-Fi, acessar quantas pessoas tem dentro do galpão, basicamente, né? Basicamente pegando quantos celulares estão conectados à rede, né? Exatamente. E a partir daí, por exemplo, cruzar com os dados de uso de energia, de água, né, de ar-condicionado, de forma que a gente consiga ter melhor gestão do espaço. Né? Mas aí, tipo, são ideias que a gente vai tentar andar para frente aí para outros carnavais. Com certeza. Aristides, olha só, vou perguntar mais uma vez aqui, o pessoal está muito tímido, né? Se alguém quer se manifestar, porque a gente já está avançando para quase 4 horas da tarde, então quem quiser se manifestar, gente, é a última chamada. Vamos ver se alguém... Aí, ó. Eu não tenho nenhuma dúvida não, mas eu queria falar que desde pequeno eu sempre gostei muito da área de arquitetura, mas eu sempre tive facilidade em matemática, acabei vindo para engenharia computacional, um pouco de pressão do meu pai também, mas eu acho muito legal ver os projetos do Aristides aí. Eu queria falar que eu gostei bastante de ver tudo que você faz na arquitetura, achei muito interessante. Pô, valeu, valeu, aí, obrigado. Aristides, se tiver uma vaga aí, se rolar um TP desse, você me manda o link da inscrição, quem sabe um aluno da computacional não vai trabalhar com você, porque, sabe, Stefan, engraçado, eu também vou confessar aqui que eu fiz prova de habilidades específicas para arquitetura, e eu fui reprovada. Então, a minha primeira opção, quando eu tentei o chamado vestibular, que nem tem mais agora, né? Vestibular na UFJF, eu fui reprovada na habilidades específicas. Eu poderia ter sido uma arquiteta, hein? Mas se eu tivesse sido reprovado, eu seria engenheiro eletricista. E olha como é que a vida... Eu não sei, né? Criam-se gargalos, eu acho que prematuros, né? Mas a ideia, como eu falei, a multidisciplinaridade está nisso, né? Não se sentir frustrado de maneira alguma, porque o que você aprende, muitas vezes o que você aprende num campo do conhecimento pode ser tão útil para outro, né? Quem sabe um aluno desses aí, sabe, Aristides, um aluno desse da computacional, com o conhecimento que eles têm, tanto de mecânica quanto de computação, e você falou de internet das coisas, eu acho que essa geração aí está muito conectada, né, nisso, levar um aluno desse para dentro do galpão lá, e é um outro ponto de vista, um outro olhar, né? Mas com certeza, é aquilo que a gente falou no início, né? Na verdade, a gente não pode ficar preso dentro do nosso quadrado, assim, a gente não pode, por exemplo, isso que o Stefan falou, essa questão de, poxa, eu gostaria, tipo, gosto de arquitetura e tal, acabou indo fazer coisa, às vezes por pressão, mas por gostar muito de matemática, mas às vezes vai trabalhar, você tem a oportunidade às vezes, de trabalhar com arquitetura de um jeito único, de um jeito que às vezes nem o arquiteto trabalha. Eu acho isso, e pessoalmente eu acho isso muito bacana. Eu sou muito advogado, assim, eu temo até, eu acho que a gente tem muito que abrir para outros campos, então eu não gosto muito da ideia, até assim, quando eu estava na Proinfra, na época que a Faculdade de Arquitetura saiu da engenharia, na época eu fiquei meio assim, poxa, mas vai sair, às vezes parece uma coisa de se isolar, né? E eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Para a arquitetura ter saído da engenharia foi ótimo, tipo, estruturalmente para como funciona dentro da universidade, né? Para como funciona o serviço público.
mas ela não pode se isolar, ela não pode deixar de entender que tem que trabalhar com a engenharia, tem que trabalhar com as ciências sociais, tem que trabalhar com... E eu acho que a computacional, hoje, hoje a computacional hoje está em tudo. Hoje a gente não precisa, quando a gente fala, por exemplo, de análise de Big Data, a análise de Big Data, sei lá, 30 anos atrás, era uma análise subjetiva, né? Tipo, ninguém tinha capacidade computacional para analisar o que se analisa hoje, né? E então né, você tinha essas análises, tipo, os publicitários, né, eles trabalhavam numa coisa que eles trabalhavam muito no feeling, muito na arte, muito no... como que você vai atingir o público? E hoje não, poxa, hoje as redes sociais, as empresas, né, que gerenciam as redes sociais, elas transformaram isso numa análise objetiva. Não é mais subjetivo, como a publicidade não é mais subjetivo. Então, acho que nenhum dos campos precisa ser... Quando você fala... a Flávia estava falando da questão de otimização. Por exemplo, quando você fala de projeto de arquitetura, por exemplo, hospitalar. Tá aí, mostrei o projeto do HU, tal, já falei que é uma coisa que eu gosto. Tipo assim, projeto de arquitetura hospitalar pode trabalhar muito tipo, com otimização de fluxo de espaço sem ser uma coisa de feeling. Porque você tem como... Hoje você tem capacidade computacional para fazer as análises, de otimizar, e fazer e refazer, tipo, coisa que, sei lá, não tinha há 20 anos atrás. Tipo, há 20 anos atrás, o arquiteto tinha que ser o analista de como que aquilo ia fazer. E hoje o arquiteto pode ser o programador de como que essa análise é feita. Então, eu acho muito importante a gente não ter a cabeça fechada de que o nosso campo do conhecimento se sustenta. Não, a gente é naturalmente multidisciplinar hoje, demais. Entendeu? E vocês da computacional, acho que mais ainda. Eu quero muito que eles sejam. Bom, vamos encerrar então o nosso bate-papo. Queria te agradecer muito, Aristides. Lembra a primeira vez que a gente conversou, você falou, não, mas quanto tempo? Eu falei, pô, 1 hora dá para ser? Você, não, é muito. Eu falei, cara, eu falo muito. Não, mas Eu vou empurrando, né? Então, estamos aí há 2 horas. Mas eu também sou assim. Muito obrigado por essas suas 2 horas do seu tempo. Estamos todos trabalhando. Quem muito se engana, quem acha que durante esse período emergencial a gente diminuiu nossa força de trabalho, muito pelo contrário, a gente está super sobrecarregados, né? Acho que tipo assim, esse excesso de foco, a gente está com excesso de foco, a gente fica o tempo inteiro conectado, né, para trabalhar. Tem horas que eu particularmente me sinto cansada, né? Tivemos que mudar nossa forma de trabalhar, então isso exigiu da gente uma reinvenção. Mas então eu queria te agradecer isso por essas suas 2 horas aí de comprometimento com a educação, né? Eu acho que o técnico em educação ele tem que estar voltado para a educação. Então você acho que cumpriu hoje também com esse papel de atender aluno, de conversar com o aluno. Te agradeço muito. E que tenha sido o início, quem sabe, de outras possibilidades, né, de criar esse vínculo, né, essa ponte entre diferentes graduações, para que os nossos alunos se conheçam, para que, né, o que a gente faz aqui sirva para vocês e vice-versa. Não se esqueça da gente, anote meu contato, me mantenha informada quando você tiver alguma oportunidade. Não, pode deixar. Eu sou muito... Eu realmente sou um cara que eu não gosto de ficar tipo, dentro do meu quadradinho. Eu gosto disso, dessas relações e que a gente vai construindo. E eu acho muito importante, tipo assim, para os cursos, para a graduação, que o pessoal tenha essa formação com diferentes visões. Eu acho que, sei lá, quando for fazer mestrado, doutorado, aí você afunila e se especializa numa coisa só. Mas antes disso, eu acho que você tem que abrir a mente e ver tudo que é possível, porque muitas vezes você vai achar ali
uma coisa que vai ser especial para você, de um jeito ou de outro, sabe? Vai ser... Eu também evito, eu acho que o aluno deve evitar a especialização precoce, né? Já entra na faculdade decidido por uma coisa, né? Igual os médicos lá, né? Meu marido é médico, tem menino que entra na faculdade e fala assim, acabou de entrar na faculdade de medicina e fala assim, não, eu quero ser cirurgião neurovascular. Calma, cara. Né? Eu acho que assim, eu acho que ter foco é importante, vai chegar uma hora da vida que você vai ter que especializar, mas não acelera isso não, tipo, né? Veja outras coisas. Né? Aproveite a universidade, que é tão, a gente usa tão pouco, né? O próprio nome, universidade, queria dizer isso, né? Conceitos universais aí. Vai fazer uma disciplina lá na educação física, vai fazer uma na educação, na filosofia, aproveite, abra um pouco o leque, que eu acho que é uma oportunidade única. Depois que a gente se forma, duas coisas que a gente não tem mais, são essas chances, né, de conversar e aprender em outras fontes, e férias, né? Depois que a gente se forma também, outra coisa que acaba na nossa vida, férias. É difícil tirar férias depois que a gente começa. Eu acho que férias, sei lá, acho que férias é uma coisa que realmente não existe mais não, tá, gente? Eu lamento informar para vocês, mas férias, a última vez que vocês tiveram, deve ter sido aí até o meio da faculdade, depois disso acabou, tá? Porque aí você começa a fazer estágio, você começa a engatar uma coisa na outra e não vai ter mais férias. Aí, tipo assim, só quando você tiver... Isso aqui não deixa a gente ter férias também. Tem isso também. Você tá lá, eu tirei férias agora em janeiro, cara, todo dia, eu estava acampada, né, que aqui em casa nós somos campistas, aí ia para a praia com o celular no bolso e olhando assim para ver se eu estava pegando algum sinal, porque a todo momento eu estava lá enfiada em algum grupo, discutindo alguma coisa. Minha maior alegria foi quando, ano retrasado, né, eu fui para o aniversário de uma amiga minha, num sítio, e lá não pegava o celular. Quando eu cheguei e vi que não tinha nada, eu só joguei o celular dentro da mochila, tipo, eu não tirei nem foto no dia. Mas é gente, isso. Obrigadão. Então vamos lá. Muito boa tarde para todos. Bons estudos, bons trabalhos. Daqui a pouco eu vou colocar material. Temos vídeo aula para hoje, tá, gente? Não é porque eu fiz a bate-papo aqui, tem material para disponibilizar para vocês. Aristides, mais uma vez, muito obrigada. Tá? Valeu. Boa tarde para todos. Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigadão. Boa tarde. Tchau. Valeu.